Olá, bem-vindos a mais uma super aula. Eu sou a professora Miriam Benarroz Clementoni, sou professora de Direito Civil e hoje nós vamos falar dos princípios contratuais, que é uma temática que é abordada no âmbito do Direito Civil 3, Teoria Geral dos Contratos. Muito bem, antes de falarmos especificadamente sobre os princípios contratuais, é necessário que nós pontuemos algumas questões. A mais importante dessas questões é, com certeza, a mudança de paradigma do direito contratual brasileiro. Essa mudança é representada por uma visão constitucional do contrato, ou seja, a Constituição Federal de 1988, ela, como norma fundamental, ela introduziu vários princípios que, naturalmente, a legislação infraconstitucional tem que levar em consideração. Assim sendo, o Código Civil, que é posterior à Constituição Federal, porque ele é de 2002, ele reformula o direito contratual brasileiro, levando em consideração todos os princípios que estão a nível constitucional. Dentre esses princípios, temos que levar em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana, que encontra-se no artigo 1, inciso 3 da Constituição, o princípio da solidariedade humana, que é o artigo 3, inciso 1 da Constituição, e a igualdade social. Certamente esses três princípios, eles deverão servir de paradigma na análise de todo e qualquer contrato. O direito contratual, portanto, deve se focar na proteção da pessoa humana e não mais no patrimônio. Ou seja, nós temos, a partir da Constituição de 88, uma despatrimonialização da concepção dos contratos. Os princípios, eles podem ser definidos como os alicerces do ordenamento. Eles constituem valores que devem ser levados em consideração. Os princípios contratuais no nosso ordenamento, eles deverão ser analisados em duas perspectivas: a perspectiva dos princípios clássicos e a perspectiva dos princípios que foram introduzidos nessa nova visão do direito contratual. E temos a autonomia privada, a supremacia da ordem pública, o consensualismo, a relatividade dos efeitos dos contratos, o pacta sunt servanda, que é a obrigatoriedade dos contratos, e a revisão dos contratos, boa-fé objetiva e função social do contrato. O princípio da autonomia privada é um princípio clássico e ele diz respeito ao fato de que os privados, eles poderão contratar sem a interferência do Estado, ou pelo menos essa interferência tem que ser bastante reduzida. Na realidade, com o novo direito contratual brasileiro, a interferência do Estado, ela se faz presente, principalmente devido ao fato que temos que efetivar o princípio da função social dos contratos. Então, o novo direito contratual brasileiro, ele prevê sim uma interferência significativa do Estado para que possam ser tutelados e defendidos, por exemplo, os direitos dos mais vulneráveis. O princípio da supremacia da ordem pública é um princípio que decorre quase que do princípio da autonomia privada, porque o Estado, ele interfere no poder que os privados têm de contratar livremente para tutelar direitos que devem ser tutelados das pessoas, dos indivíduos, dos sujeitos mais vulneráveis. Pensem, por exemplo, em toda a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porque isso é efetivar o princípio da função social do contrato. Ok? Então, ele limita esse princípio da supremacia da ordem pública, com certeza limita o princípio da autonomia privada, sendo, portanto, um princípio que decorre da reformulação do direito contratual brasileiro. Muito bem. O outro princípio clássico é o princípio do consensualismo, ou seja, o contrato, ele se aperfeiçoa, ele está apto a produzir todos os efeitos a partir do consentimento. Não é necessária a entrega da coisa. Então, nós vamos ter os contratos consensuais que se aperfeiçoam com o simples consentimento das partes, e os contratos reais, que são aqueles que precisam
para que se aperfeiçoem da entrega da coisa. O princípio do consensualismo refere-se a todos aqueles contratos que necessitam unicamente, simplesmente, do consentimento das partes. O contrato se considera perfeito e acabado com a simples assentação do vendedor quanto ao preço ofertado, que é o contrato de compra e venda. O princípio da relatividade dos efeitos. O princípio da relatividade dos efeitos liga-se diretamente ao princípio da autonomia da vontade, ou seja, os privados, eles criam normas jurídicas, mas essas normas produzem efeitos unicamente em relação a eles próprios, ou seja, produzem efeitos, as normas, unicamente em relação àqueles que manifestaram a sua vontade. Muito bem, esse princípio, contudo, ele tem algumas exceções. Algumas estão previstas diretamente na lei, são as exceções previstas diretamente na lei, como, por exemplo, a estipulação em favor de terceiros. Pensem ao contrato de seguro, eu faço um contrato de seguro colocando minha filha como beneficiária. Minha filha participou desse contrato, dessa relação contratual? Não, ela não participou, mas ela será a beneficiária. O contrato é entre mim e a seguradora, que somos os contratantes, mas ele produzirá efeitos ao sujeito que não participou daquela relação. A estipulação em favor de terceiro, por exemplo, portanto, constitui uma exceção. A promessa de fato de terceiro, pensem, por exemplo, no agente de um cantor famoso que deve se apresentar e que contrata comigo uma vinda do cantor a Manaus para participar ao aniversário da minha filha. Ele promete o fato do cantor, porque não é o cantor que se comprometeu, foi o agente. Então, essa é a promessa de fato de terceiro, né? Então, é uma outra exceção legal ao princípio da relatividade dos efeitos. Tem um caso muito famoso, que é aquele do famoso pagadeiro que era contratado para a publicidade de uma famosa cervejaria e que foi aliciado por uma outra cervejaria para sair daquela relação contratual e travar uma outra relação contratual. Essa situação, ela está disciplinada no Código Civil, no artigo 608, né? No artigo 608, e é a tutela do crédito, ou seja, alguém que não fazia parte daquela relação inicial entre o pagodeiro e a cervejaria vai ter que arcar com uma conduta considerada pelo legislador ilícita, porque o aliciamento do devedor para que ele não cumpra com a prestação está vedada lá no artigo 608 do Código Civil. O princípio da obrigatoriedade dos contratos é um princípio clássico que advém desde o direito romano e ele é conhecido como o famoso pacta sunt servanda, ou seja, as normas contratuais, elas são feitas para serem cumpridas. Então, as normas contratuais, elas constituem lei entre as partes e deverão ser cumpridas sim. Esse princípio é um outro princípio que, em face dos princípios constitucionais, está relativizado no direito contratual brasileiro. Então, a regra ainda subsiste, mas está relativizada. E qual é a outra face do pacta sunt servanda? A outra face do pacta sunt servanda são as cláusulas abusivas, como, por exemplo, onerosidade excessiva, né? Toda cláusula que venha ferir a ideia principiológica da Constituição Federal, ela será considerada nula de pleno direito. Então, vocês podem se aperceberem aí que nós temos uma relativização das cláusulas contratuais e do princípio do pacta sunt servanda.
O princípio da revisão dos contratos, na realidade, é a outra face do pacta sunt servanda, porque é a aplicação da teoria da imprevisão e de uma outra cláusula famosíssima, que é a rebus sic stantibus. O que diz a regra essa cláusula? Diz que os contratos eles devem perdurar, eles devem produzir os efeitos previstos, desde que a situação inicial perdure no tempo. Ou seja, se eu faço um contrato de locação, trago um contrato de locação e depois de 2 anos que o contrato já está numa fase de prazo indeterminado, eu perco meu trabalho, eu tenho um acidente, não posso mais trabalhar porque perdi os braços, perdi as pernas, eu, devedor do aluguel, posso utilizar a teoria da imprevisão para pleitear uma revisão contratual, uma revisão das cláusulas contratuais ou até a resolução do contrato. É a teoria da imprevisão. Ou seja, se eventos supervenientes mudarem significativamente a situação dos contratantes, a situação do devedor principalmente, terá ele o direito de pleitear em face do credor uma revisão das cláusulas contratuais ou até mesmo a resolução contratual sem penalidade. O princípio só se aplica naturalmente aos contratos comutativos, que são aqueles em que eu encontro uma prestação e uma contraprestação, aos contratos de trato sucessivo, que são aqueles que geram uma obrigação a ser cumprida no tempo, é o parcelamento, gente, é o parcelamento. Eu compro a televisão na bemol e vou pagar a bemol em 10 parcelas de tanto. Então, trato sucessivo, vai que eu perca o braço quando eu estou na 5ª parcela e não posso mais trabalhar e não consigo mais pagar a parcela. Direito à aplicação da teoria da imprevisão. E de execução diferida. A execução diferida qual é? Compre a televisão e pague somente daqui a 90 dias. Isso é a execução diferida da obrigação. A outra face do princípio da revisão dos contratos é a onerosidade excessiva. Todas as vezes que em uma disciplina contratual, em um contrato, se encontrar cláusulas que acarretam onerosidade excessiva, ele será passível de revisão. O primeiro grande princípio que está atrelado a essa mudança que a Constituição Federal de 88 ensejou é o princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva, ele está positivado no 422 do Código Civil e é uma evolução do conceito de boa-fé. A boa-fé é princípio geral do direito e ela advém desde o direito romano. Mas aqui nós temos uma reformulação da boa-fé, porque a primeira boa-fé que surge no direito romano é a boa-fé subjetiva, ou seja, aquele que age convicto de estar agindo segundo o direito. E, na realidade, ele não está agindo segundo o direito. Ou seja, a boa-fé subjetiva é aquela em que eu tenho que analisar o elemento anímico do sujeito. A boa-fé objetiva, que é aquela do 422, refere-se a uma conduta, a um comportamento que deverá ser um comportamento leal, honesto e probo. Nas relações jurídicas, quaisquer que sejam, os sujeitos jurídicos deverão sempre ter um comportamento leal e probo. Por quê? Porque nós temos inserido no nosso ordenamento o princípio da boa-fé objetiva. Ninguém pode contratar ou estar dentro de uma relação jurídica tendo unicamente como objetivo, por exemplo, enganar o outro. Da boa-fé objetiva decorrem alguns deveres laterais e anexos. E entre esses deveres nós temos o dever de informar o outro contratante de qualquer situação que possa influenciar a decisão dele no contratar ou não. Então, não é suficiente mais no nosso ordenamento que eu me preocupe unicamente com o meu interesse, eu tenho que me preocupar também com o interesse do
Outro, da boa-fé objetiva decorrem vários deveres, a suppresso, a surresso, tu quoque, o dot to mitigate the loss. E por fim, nós temos o princípio da função social do contrato, que é o grande princípio que decorre do princípio da socialidade e solidariedade constitucional. Toda e qualquer norma contratual, ela não poderá, embora ela busque tutelar o interesse dos privados que contratam, mas ela não poderá jamais colidir com o interesse público e coletivo, porque a nossa Constituição, ela está construída em cima do princípio da solidariedade. Então, o interesse dos privados, que é o interesse tutelado no âmbito da relação contratual, jamais poderá se sobrepor ao interesse da coletividade em face do princípio da solidariedade previsto na Constituição Federal de 1988. Eu espero, embora seja um tempo curto, mas eu espero ter passado para vocês as ideias fundamentais e essenciais do novo direito contratual brasileiro, que foi reformulado a partir dos princípios constitucionais. Espero que tenham gostado.